se você entrasse no carro errado, sem saber, e a sua vida mudasse para sempre? Isabela vai descobrir que um simples erro pode levar a um amor inesperado, mas cheio de segredos. Quer saber como isso vai acontecer? Então, não perca o primeiro capítulo. Curioso? Deixe seu like e se inscreva para não perder nada dessa história. O estacionamento do shopping estava lotado, como sempre às sextas-feiras à tarde. O céu cinza, coberto por nuvens escuras e ameaçadoras, parecia refletir o cansaço de Isabela, que não via a hora de chegar em casa depois de um longo dia de trabalho. Como assistente de uma pequena empresa de marketing, ela lidava com prazos apertados, reuniões cansativas e clientes exigentes. Às vezes, parecia que as horas se arrastavam enquanto ela lidava com a pressão constante de ser mais organizada e eficiente. Hoje não havia sido diferente. Ela apressou os passos, tentando esquecer as frustrações do escritório enquanto se aproximava do seu carro. Sentiu o peso da bolsa no ombro e o peso da cabeça, cheia de pensamentos sobre o que fazer a seguir. A tarde havia sido longa e, para piorar, sua mãe acabará de lhe mandar uma mensagem urgente. Filha, preciso de alguns ingredientes do supermercado. Se você puder passar por lá, ficarei grata. Era o tipo de recado que exigia uma ação rápida, principalmente porque sua mãe não gostava de pedir favores, a menos que fosse realmente necessário. Com o celular em mãos, Isabela caminhava distraída, digitando uma resposta rápida enquanto olhava para a tela do aparelho, sem prestar atenção ao redor. Seus olhos estavam mais concentrados nas palavras de sua mãe do que no que estava à sua frente. A chuva fina começava a cair, e ela sentia a leve umidade no ar, mas não se importava. O que mais a incomodava naquele momento era o dia interminável e a sensação de que tudo estava se acumulando sobre seus ombros. Ela continuou andando sem perceber o ambiente ao redor. As luzes do estacionamento pareciam mais fortes devido à névoa da chuva, e a música suave de fundo de uma loja de roupas pairava no ar, junto com o cheiro de grama úmida que a chuva trouxe. Isabela nem sequer notou o quanto estava fora de lugar naquele ambiente de luxo. Enquanto passava entre os carros caros e os modelos reluzentes, a simples assistente de marketing não pensava duas vezes naquilo. Foi quando ela viu o carro. A vaga estava vazia e, para sua surpresa, o carro à sua frente parecia diferente. Em vez de estacionar ao lado do seu modelo comum, Isabela se aproximou de um veículo elegante e brilhante, de um branco perolado que refletia as luzes do estacionamento como um diamante. Ela olhou rapidamente, ainda sem perceber, puxou a maçaneta da porta do motorista. A princípio, ela pensou que era o seu carro. Estava tudo tão automático que a simples ideia de entrar e ir embora parecia a única coisa que importava. Com um toque rápido, entrou no veículo, jogando sua bolsa no banco ao lado e ligando o motor. Ao dar partida, ela imediatamente percebeu algo estranho. O som do motor não era o mesmo. O carro estava extremamente silencioso, e o painel parecia uma nave espacial, com luzes piscando e botões de design moderno. Isabela, ainda sem entender o que acontecia, olhou para os bancos de couro branco e as telas no painel, que pareciam mais sofisticados do que tudo o que ela já havia visto. Ué, meu carro não é assim, pensou consigo mesma, mas, em vez de se preocupar, tentou convencer-se de que talvez o modelo estivesse mais moderno. Ela estava tão exausta que preferiu não dar atenção ao detalhe. Ela precisava ir embora, e essa era a prioridade. O frio no estômago aumentava um pouco, mas ela pensou que poderia resolver isso depois. Enquanto ela se ajustava no banco e tentava manobrar o carro com um pouco de dificuldade, uma mensagem de sua mãe apareceu na tela do celular. Você conseguiu pegar as coisas, filha? Isabela rapidamente respondeu com um simples sim, sem prestar atenção no carro em si. Ela estava mais preocupada com o que faria em seguida, sem perceber que o veículo estava se afastando de seu lugar. A ideia de que algo estava errado só começou a surgir quando Isabela passou por um espelho retrovisor, viu a vaga vazia e não reconheceu a cor do carro estacionado. De repente, uma pontada de dúvida atravessou sua mente. Isso não é o meu carro. O meu é mais velho, mais simples. Ela olhou para o volante e os botões desconhecidos. Tentou disfarçar a sensação de que estava fazendo algo errado.
O medo de chamar a atenção e de ser julgada a fez continuar dirigindo, tentando esconder o desconforto que sentia. A última coisa que ela queria era fazer uma cena naquele estacionamento lotado. Estava tão cansada, e a última coisa de que precisava era se meter em um problema por causa de um erro bobo. Então, como uma reação instintiva, ela apenas continuou dirigindo. O carro parecia deslizar pela estrada com uma suavidade que ela não estava acostumada a sentir. Tudo estava mais silencioso, mais confortável do que seu veículo antigo, mas Isabela só queria sair dali o mais rápido possível. Seu pensamento estava focado em apenas uma coisa: chegar em casa, tomar um banho quente e descansar. O cansaço pesava, e ela não tinha energia para enfrentar qualquer tipo de drama. Ela deu uma olhada rápida pelo retrovisor e viu o carro ainda lá, estacionado. Ah, meu Deus! Ela pensou, o estômago começando a apertar. Ela se sentiu confusa, mas em vez de parar, acelerou. Não queria fazer uma cena. Afinal, o que ela faria? Voltar para o estacionamento e dizer que entrou no carro errado? Aquilo só faria ela parecer ainda mais desajeitada e desconfortável. Mas no fundo, sabia que algo estava errado. O carro era caro demais para ser seu, e, ainda assim, continuava dirigindo. A noite estava começando a cair, e ela já estava a algumas quadras de distância quando o medo de ter feito algo irreparável começou a se concretizar. Ela precisava devolver o carro, mas, e se não conseguisse encontrar o proprietário? O que diria a ele? O que diria a si mesma? As ruas estavam começando a ficar mais movimentadas. Enquanto o trânsito aumentava, o tempo parecia passar mais devagar. Ela precisava resolver isso logo. E foi nesse momento, com as mãos tremendo ligeiramente no volante, que ela olhou para o retrovisor e percebeu que estava sendo observada. Isabela sentiu um arrepio na espinha. Não sabia explicar, mas sentia que havia alguém olhando para ela. Uma sensação estranha, como se o peso dos olhos de alguém estivesse em suas costas. Sem saber que aquilo era apenas o começo de uma história que mudaria sua vida para sempre, Isabela tentou relaxar e focar na estrada. Mas o destino havia dado uma virada inesperada, e ela logo descobriria que o simples erro de pegar o carro errado no estacionamento a colocaria no caminho de algo muito maior do que ela imaginava. Isabela não sabia mais o que pensar. O carro em que estava ainda parecia uma novidade, e não conseguia se livrar da sensação incômoda de estar fazendo algo errado. Ela olhou rapidamente pelo retrovisor e viu apenas o reflexo de seus próprios olhos, um pouco cansados, mas ainda tentando entender o que havia acontecido. Ela estava quase em casa, mas o coração não conseguia se acalmar. Algo estava muito fora de lugar. Eu preciso devolver esse carro, pensou. Seu instinto dizia para voltar ao shopping e procurar o dono do carro imediatamente. Mas a vergonha, a ansiedade e o medo de ser julgada estavam tomando conta dela. Afinal, quem faria isso? Era um carro de luxo, e ela, uma simples assistente administrativa, não tinha nem ideia de como lidar com uma situação dessas. O pior era que ela estava longe de ser uma pessoa organizada. Seu estilo de vida simples e focado em tarefas cotidianas não preparava ninguém para lidar com um erro tão absurdo. Com as mãos suadas no volante, Isabela se forçou a respirar fundo. Ela estava começando a se arrepender de não ter parado quando percebeu o engano. Mas agora não havia mais volta. Ela sabia que precisava corrigir aquilo, e o mais rápido possível. Porém, o trânsito parecia estar contra ela. Ela tentou mudar de faixa, mas estava presa em um engarrafamento que parecia não ter fim. O farol vermelho parecia uma eternidade, e a cada minuto que passava, ela se sentia mais desesperada. Ela pegou o celular e, hesitante, digitou uma mensagem para sua mãe. Mãe, tenho um pequeno problema, vou precisar de mais um tempo para resolver. Chego logo. Embora estivesse ocupada tentando se concentrar, a mente de Isabela continuava a voltar para o carro. Ela sentia que aquilo poderia se transformar em uma confusão ainda maior. A culpa, a sensação de que havia feito algo errado, a estavam consumindo lentamente. De repente, o trânsito que parecia interminável começou a se mover, e ela aproveitou a oportunidade para acelerar, tentando sair daquela situação o mais rápido possível. Mas,
Enquanto se concentrava em não chamar a atenção para o carro de luxo que estava dirigindo, ela notou um reflexo em seu espelho retrovisor. Uma figura estava parada em um ponto de ônibus à beira da estrada, e, por um momento, a presença dela foi suficientemente forte para fazer Isabela desviar o olhar para trás. A figura estava de costas, mas parecia estar olhando diretamente para o carro dela. O reflexo da luz do poste iluminava seu rosto por um instante, e Isabela ficou com uma sensação desconfortável de que algo não estava certo. Ela deu de ombros, tentando afastar os pensamentos. De fato, não fazia sentido se preocupar com algo tão trivial. Mas, ao desviar novamente a atenção para o caminho à frente, o destino a surpreendeu. Um carro atravessou repentinamente a rua, o que fez com que o tráfego parasse novamente, e, antes que ela pudesse perceber, um som alto de frenagem a envolveu. Isabela teve que pisar forte no freio para evitar a colisão. A respiração dela ficou curta enquanto o carro parava a poucos centímetros de um veículo que estava parado em um semáforo. Seu coração disparou, e ela sentiu uma onda de adrenalina percorrendo suas veias. "Ai meu Deus!" murmurou para si mesma. Quando o engarrafamento finalmente se dissipou, Isabela retomou o caminho, mais nervosa do que antes. O erro do carro agora parecia pequeno diante do que acabará de acontecer. Mas, ao mesmo tempo, ela sabia que precisava corrigir sua situação. Sua mente estava em uma mistura de sentimentos conflitantes: culpa, vergonha e ansiedade. Ela se sentia perdida, como se fosse impossível sair daquela situação sem fazer mais alguma besteira. Enquanto isso, em um luxuoso escritório no topo de um prédio em um bairro nobre da cidade, Victor observava o rastreamento do seu carro de longe. Ele mantinha uma vida discreta, sempre se certificando de que sua identidade fosse mantida em segredo. Victor não gostava de ser o centro das atenções. Sua fortuna, construída com anos de trabalho duro, não era algo para se exibir. Ele preferia manter um perfil baixo e continuar vivendo sua vida da maneira mais reservada possível. Naquele dia, no entanto, ele percebeu que algo havia dado errado. Seu carro de luxo, um modelo exclusivo e raro, simplesmente desapareceu do estacionamento do shopping. Victor ficou irritado, mas não se apressou a agir com impaciência. Ele sabia que o mais prudente era rastrear o veículo. Ele se dedicava ao trabalho com um foco absoluto, e não seria um erro qualquer que iria abalar sua calma. Após alguns minutos, o sistema de rastreamento confirmou o que ele temia: o carro estava em movimento. Alguém o havia pego. No início, ele considerou que fosse apenas um erro, que alguém teria confundido o carro com o seu, mas ao ver os detalhes, a localização e o comportamento do veículo, percebeu que a pessoa estava indo para a direção errada. Era uma mulher, e ela estava dirigindo sem pressa, mas claramente nervosa. Havia algo errado. O que mais chamou sua atenção foi a rapidez com que ela começou a se distanciar do shopping. Ele se perguntou se ela estava tentando esconder algo ou se simplesmente estava tentando fugir de uma situação constrangedora. Ele não sabia quem era, mas o fato de ela ter pego o carro errado fez com que ele ficasse ainda mais curioso. Victor não era de agir impulsivamente, mas, naquele momento, sentiu a necessidade de descobrir o que estava acontecendo. Ele usou um de seus contatos para rastrear mais de perto o veículo. Após alguns minutos, ele conseguiu localizar a mulher. Ela estava dirigindo pela avenida principal, em um estado de nervosismo que Victor notou até mesmo à distância. Ele não sabia exatamente o que ela faria, mas decidiu que era hora de conversar. Então, ao invés de chamar a polícia ou tentar resolver o problema de uma forma agressiva, ele decidiu agir de maneira mais discreta, como sempre fazia. Era mais interessante observar e entender quem era a pessoa por trás da confusão. Com um simples toque em seu celular, Victor enviou uma mensagem para um de seus motoristas. Aproxime-se dela e acompanhe a direção do carro. Não a perca de vista. A mulher continuava a dirigir sem saber o que estava acontecendo. Isabela ainda estava com o celular nas mãos, verificando as mensagens quando, sem aviso, ela sentiu o carro do lado se aproximando. Ela olhou rapidamente e viu uma SUV preta muito próxima ao seu veículo. Assustada, ela apertou os dedos no volante, mas logo percebeu que o carro não estava tentando ultrapassá-la, estava apenas acompanhando o ritmo dela.
Ela olhou novamente para o retrovisor e viu uma figura alta e imponente ao volante do outro carro. A princípio, não o reconheceu, mas havia algo na postura do motorista que a fez sentir um desconforto inexplicável. Enquanto a SUV continuava a segui-la, o coração de Isabela acelerava. Ela não sabia se deveria acelerar para fugir ou diminuir a velocidade para tentar ver quem estava no veículo. Cada segundo parecia uma eternidade, mas foi quando o carro da frente começou a diminuir a velocidade, fazendo com que ela também desacelerasse, que uma figura apareceu do lado dela. O motorista, um homem de aparência misteriosa e com uma expressão fria, fez sinal para que ela parasse. Isabela ficou paralisada por um instante, não sabendo o que fazer. Quando finalmente parou, a SUV também parou ao seu lado. Ela ainda não sabia quem era o homem, mas uma sensação de desconforto tomou conta dela. Victor olhou para ela por alguns segundos antes de sair do carro, vestindo um terno escuro e uma expressão séria. Ele parecia calmo, mas os olhos penetrantes indicavam que ele estava avaliando cada detalhe. Ao se aproximar de Isabela, ele deu um pequeno sorriso, mas manteve uma distância respeitosa. "Posso te ajudar em algo?" ele perguntou, sua voz suave, mas cheia de autoridade. Isabela, com o coração batendo forte, ficou sem palavras por um momento. Ela olhou para o homem à sua frente, sem entender muito bem o que estava acontecendo. Não fazia ideia de quem ele era, mas o olhar dele dizia que ele sabia exatamente o que ela havia feito. Eu entrei no seu carro por engano. Ela falou, ainda tentando se manter calma, apesar da ansiedade tomando conta dela. Victor observou por um momento, com um brilho enigmático nos olhos. Ele sabia exatamente o que ela havia feito, mas a surpresa era que ela não parecia saber quem ele era. Ele também sabia que a confusão estava apenas começando. "Sei que você deve estar preocupada, mas acho que é melhor conversarmos em um lugar mais tranquilo", ele disse, com um sorriso intrigante no rosto. Isabela estava sem palavras. O coração ainda batendo forte, ela olhava para Victor, sem saber exatamente como reagir. A situação estava se desenrolando de uma maneira completamente diferente do que ela imaginara. Ao invés de uma troca simples de informações e o retorno do carro, havia algo mais naquele homem. Algo difícil de identificar, mas que fazia o ambiente em torno deles parecer mais denso, mais carregado de intenções ocultas. Ela estava no carro, paralisada, tentando entender o que estava acontecendo. O homem à sua frente não parecia intimidante, mas havia uma aura de poder que não podia ser ignorada. Ele se manteve calmo, sereno, e não parecia demonstrar nenhum sinal de pressa ou irritação, ao contrário de Isabela, que sentia a pressão aumentar a cada segundo. Victor, por outro lado, estava exatamente onde queria estar, no controle da situação. Ele sabia que podia manipular as circunstâncias ao seu favor. Isabela, tão insegura e distraída, era uma peça que se encaixava perfeitamente em seu plano. Mas ele não queria apressar as coisas. Ele queria que ela se aproximasse dele por conta própria, sem pressão, sem a sensação de que estava sendo observada o tempo todo. Victor sempre preferiu observar de longe. Até agora, ele tinha sido bem-sucedido em manter sua identidade escondida. Ele olhou para Isabela com um sorriso ligeiramente irônico. "Eu posso ajudá-la, mas é melhor não tentarmos resolver isso aqui no meio da rua. Que tal um café?" ele perguntou, a voz suave, mas com um toque de autoridade que não podia ser ignorado. Isabela hesitou. Ela estava em um dilema. Deveria apenas devolver o carro e ir embora, ou aceitar a oferta e entender o que estava acontecendo. Algo dentro dela a dizia que a segunda opção era a mais sensata. Talvez, assim, ela pudesse esclarecer as coisas e finalmente entender o que estava acontecendo. Afinal, ela tinha pegado o carro errado, e o homem parecia ser importante. Quem sabia o que mais ele poderia saber? Ela olhou para o carro dele, então para o seu próprio carro. O interior sofisticado, os detalhes que ela não havia notado antes, agora pareciam tão distantes da sua realidade. O modelo reluzente e o ar de mistério em torno do homem à sua frente apenas aumentavam sua sensação de desconforto. "Está bem", respondeu ela, finalmente. "Mas só um café rápido. Eu realmente preciso resolver isso e voltar para casa." Victor sorriu de novo, com um olhar que transmitia a sensação de que,
Para ele, aquilo era apenas o começo de algo muito maior. Ele acenou para ela entrar no carro, que, por um instante, hesitou, mas depois se viu atraída pela calma e confiança do homem. O caminho até o café foi tranquilo, sem grandes conversas. Isabela estava mais focada no que poderia acontecer a seguir do que no trajeto em si. Ela não sabia quem era aquele homem, mas a impressão que ele passava era de um ser imperturbável, com controle total da situação. Talvez fosse só uma coincidência, mas o jeito dele parecia sugerir que ele sabia muito mais do que deixava transparecer. Eles chegaram ao café, um local sofisticado, discreto, com uma decoração minimalista, mas elegante. Tudo parecia perfeito demais, como se fosse um cenário planejado para criar a sensação de que nada ali era acidental. Victor pediu uma mesa discreta em um canto, longe dos olhares curiosos. Ali, em meio à calmaria do ambiente, ele podia finalmente começar a jogar seu jogo. Isabela sentou-se à mesa, sentindo-se ligeiramente deslocada. Ela estava acostumada a lugares simples, baratos, onde a comida era o que importava, não o ambiente. Mas, naquele momento, ela se sentia como uma estranha no próprio corpo. Tudo ali parecia caro demais para ela. Era como se ela estivesse observando a si mesma, como uma atriz em um filme, tentando se ajustar a um papel que não sabia como interpretar. Victor pediu um café expresso. Ao contrário dela, parecia completamente confortável no ambiente. Ele observava cada movimento de Isabela com um interesse calmo, mas atento. Ele estava tentando entender quem ela realmente era, o que a motivava, o que a fazia agir daquela forma. Não era mais sobre o carro. Não era mais sobre o erro que ela cometeu. Agora, para ele, tudo girava em torno de descobrir mais sobre Isabela, de entender o que ela representava naquele momento de sua vida. A conversa, no início, foi despretensiosa, quase como se ele quisesse desarmá-la. Ele falou sobre trivialidades, o clima, o trânsito da cidade, e até mencionou, de forma casual, que o café ali era um dos melhores da cidade. Mas, a cada palavra que ele dizia, Isabela sentia que ele estava tentando encobrir algo. O olhar dele, sempre tão calmo, parecia esconder intenções que ela não conseguia compreender. "E o que você faz, Isabela?" perguntou ele, com uma suavidade que fazia a pergunta parecer mais uma afirmação do que uma dúvida genuína. Ela sentiu um frio na espinha. A pergunta parecia simples, mas havia algo sobre a maneira como ele a fizera que a fez pensar por um momento antes de responder. Ela não sabia exatamente o que ele queria saber, mas percebeu que havia algo mais profundo em sua curiosidade. "Eu trabalho como assistente em uma empresa de marketing." "Nada muito glamouroso," ela disse, tentando desviar a atenção para algo mais leve. Mas a maneira como ele a observava a fazia sentir-se vulnerável, como se ele estivesse tentando extrair algo mais de sua resposta. Victor apenas assentiu, como se estivesse absorvendo cada palavra com cuidado, mas sem revelar nada sobre o que estava pensando. "Não é fácil trabalhar em um ambiente assim, eu imagino. Muitas responsabilidades, muitas demandas," ele comentou, tocando levemente sua xícara de café. "Você parece ser alguém que tem muito em mente." Isabela se sentiu um pouco desconfortável. Era como se ele estivesse lendo sua mente, captando seus medos e inseguranças, sem que ela dissesse uma palavra. Algo nele a fazia se sentir exposta, e isso a inquietava. "Eu só tento fazer o meu trabalho o melhor que posso. Não sou alguém que busca ser o centro das atenções," ela respondeu, sem conseguir esconder a leve tensão em sua voz. Victor sorriu levemente, com um brilho de compreensão nos olhos. Ele sabia que ela estava se guardando, que havia algo mais por trás daquela fachada simples de assistente. Mas ele também sabia que seria um erro revelar tudo de uma vez. Não é sobre ser o centro das atenções. É sobre estar no lugar certo, no momento certo, ele disse, como se estivesse falando mais para si mesmo do que para ela. Isabela sentiu que havia algo de profundo naquelas palavras, mas não conseguia entender exatamente o que ele queria dizer. Ela olhou para ele, tentando perceber se havia algum sinal que revelasse sua verdadeira identidade. Mas ele estava perfeitamente calmo, sem nenhuma pista que a ajudasse a descobrir mais sobre ele. Por um momento, ela se perguntou o que faria a seguir. Ela estava completamente envolvida na conversa,
mas ao mesmo tempo sentia um impulso forte para se afastar e resolver tudo o mais rápido possível. Mas algo nela se sentia atraída por ele, mesmo que não soubesse exatamente por quê. Victor observou a hesitação dela e sorriu novamente, como se estivesse se divertindo com o jogo que começara a jogar. Ele não queria pressioná-la. Pelo contrário, ele queria que ela sentisse que as escolhas eram dela. No entanto, ele sabia exatamente o que estava fazendo, criando um vínculo sutil, mas poderoso, entre os dois. A manhã começou como todas as outras, com Isabela correndo contra o relógio para chegar no trabalho a tempo. O escritório estava ainda vazio quando ela chegou, com exceção da secretária que começava a organizar os primeiros e-mails do dia. O cheiro do café recém-feito invadiu o ar, e ela se permitiu uma pequena pausa para respirar antes de iniciar sua jornada. A rotina era exaustiva, mas havia algo de confortável em saber o que esperar de cada dia. Tudo parecia previsível até que, no final da tarde, ela se viu novamente no café do shopping, como na semana passada, fazendo uma pausa para tomar um expresso. Foi ali que, novamente, ele apareceu. Victor entrou como se fosse o dono do lugar, mas com a naturalidade de alguém que não busca chamar a atenção. Ele se aproximou do balcão e pediu um café preto, enquanto seus olhos, de maneira sutil, se fixavam nela. Isabela, por um momento, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Era como se ele a estivesse observando, sem revelar muito de si, apenas o suficiente para ela perceber sua presença. Oi, Isabela. Ele sorriu, o tom casual, mas com algo de intencionalidade que ela não conseguia identificar. Como está o dia? Ela olhou, surpresa. Era a segunda vez que ele a encontrava ali, mas ela não sabia muito sobre ele além do nome. Oi, Victor. Ela respondeu, sentindo um desconforto repentino, talvez por não saber até onde a familiaridade dele estava chegando. Bem, e o seu? Bem também, mas acho que poderia estar melhor se fosse mais interessante. Ele riu levemente, tentando quebrar o gelo. Isabela, ainda sem entender muito bem, sorriu de volta. Ele parecia completamente descontraído, mas havia algo nele que a intrigava. Era difícil dizer o que exatamente, mas ela sabia que ele não era uma pessoa comum. Nos dias seguintes, a coincidência se repetiu. Victor parecia estar sempre por perto quando ela estava tomando um café ou saindo do trabalho. Em cada encontro, ele parecia ser uma versão diferente do homem que ela imaginava. Às vezes, ele era mais enigmático, às vezes mais divertido, mas em todos os momentos havia algo que a fazia querer saber mais sobre ele. Ele se mostrava interessado em sua vida, mas de uma forma distante, como se estivesse tentando entender suas reações sem se expor completamente. Ela começou a se sentir confortável com as conversas casuais que tinham. Falavam sobre a cidade, sobre livros e filmes, e de vez em quando, tocavam em assuntos mais pessoais. Mas, sempre, Victor mantinha um certo distanciamento, não permitindo que ela soubesse nada realmente profundo sobre ele. Isso, por algum motivo, a deixava desconfortável, mas, ao mesmo tempo, o mantinha em sua mente. Isabela, que estava acostumada a se relacionar com pessoas mais simples, começou a perceber que Victor tinha um estilo de vida que ela não conseguia entender completamente. Às vezes, nas conversas, ele mencionava lugares exclusivos, eventos de alto nível, e o mais desconcertante de tudo, ele parecia ter uma confiança natural, como se o mundo fosse seu para acomodar. Na última sexta-feira, ela estava saindo do trabalho. Como de costume, viu Victor em uma das praças do shopping. Ele estava com um casaco escuro e um olhar distante, como se estivesse esperando por algo. Ela se aproximou hesitante. Eu ia para casa agora, mas parece que você está sempre por aqui, disse ela, tentando disfarçar a surpresa. Victor levantou os olhos, sorrindo suavemente. Eu gosto do ambiente aqui. Acho que o movimento das pessoas me traz uma certa tranquilidade. Não sei se você entende, mas às vezes, o caos parece ser mais sereno do que a calma absoluta. Isabela o olhou, sem saber como reagir. Ela estava começando a se sentir presa nessa teia de mistérios que ele estava criando, e isso a incomodava. Como ele poderia se sentir à vontade com esse ambiente, enquanto ela simplesmente tentava entender seu próprio lugar ali?
Vitor tinha uma maneira de fazer as coisas parecerem simples, mas ela sabia que não eram. Eu acho que, eu não entendo muito bem, na verdade. Isabela disse, hesitando. O que você quer dizer com isso? Ele a observou com um olhar tranquilo, como se estivesse esperando por esse momento. A maneira como ele a olhava a fazia sentir-se exposta, como se ele pudesse ver além de sua fachada, além de tudo o que ela pensava que era. Às vezes, as pessoas com bom gosto refinado encontram beleza nas coisas mais simples, não porque essas coisas sejam incríveis, mas porque têm o poder de fazer as outras pessoas se perguntarem o que elas realmente estão vendo. Vitor falou com uma calma que desafiava qualquer tipo de entendimento imediato. Isabela sentiu um desconforto crescente. Havia algo no modo como ele falava que a deixava inquieta. Ela não conseguia fugir da sensação de que Vitor tinha mais dinheiro e poder do que ele deixava transparecer, e isso a fazia se perguntar se ele estava apenas brincando com ela. Será que ele sabia do seu status mais baixo? Será que ele via nela apenas alguém com quem se divertir, sem compromisso, sem profundidade? O medo de ser usada começou a crescer. Ela não queria ser mais uma no jogo de poder e sedução de um homem que provavelmente poderia ter qualquer pessoa que quisesse. E, se ele estivesse realmente interessado nela, qual seria a razão? Será que ele a via como um passatempo? Vitor, ela começou, sua voz mais baixa do que ela queria. Você já pensou em o que realmente está procurando? Você é sempre tão enigmático. Eu só fico me perguntando o que você realmente quer de mim. Vitor pareceu surpreso com a pergunta, mas não demonstrou. Ele deu um passo em direção a ela, mas ao invés de se aproximar fisicamente, ele ficou parado, ainda com aquela expressão calma no rosto. Não sei o que você quer dizer com procurando, Isabela. Às vezes, a gente só precisa ser. E eu só estou sendo. Ele a olhou nos olhos, como se estivesse esperando que ela entendesse algo que ele não estava dizendo diretamente. Mas ela não entendeu. E, talvez, nunca fosse entender. O que ela sabia era que algo estava errado. Algo estava se passando entre eles. E ela não estava preparada para o que fosse. Algo nela dizia que ele tinha segredos demais para ela. E isso a incomodava. Vitor estava começando a ser uma presença constante, como uma sombra que pairava sobre ela, e ela não sabia o que fazer com isso. Ela não sabia se ele estava genuinamente interessado nela ou se ele estava apenas brincando com seus sentimentos. Isabela se sentia em conflito. Ela queria se afastar, mas ao mesmo tempo, se via atraída pela maneira como ele a fazia se sentir, como se ela estivesse vivendo algo novo e desconhecido. A tensão entre eles crescia, e Isabela se perguntava o tempo todo: será que ele realmente gostava dela? Ou será que ele estava apenas se divertindo, testando suas reações, e depois seguiria em frente como se nada tivesse acontecido? A resposta parecia distante, e ela não sabia se estava pronta para enfrentar a verdade. A semana passou rápido para Isabela, marcada por encontros casuais e breves conversas com Vitor. Ela começou a sentir que algo estava mudando dentro de si, como se estivesse se entregando àquele enigma, sem saber o que realmente estava por trás dele. Algo sobre ele a atraía e a incomodava ao mesmo tempo, uma presença que ela não conseguia explicar, mas que parecia estar presente em cada um de seus dias. Na noite de sexta-feira, Vitor a convidou para um evento. Era uma festa elegante, promovida por um dos maiores hotéis de luxo da cidade, com direito a tapete vermelho, luzes cintilantes e um ambiente sofisticado. Aquelas festas eram o tipo de evento que Isabela via de longe, nas revistas ou nas redes sociais, mas jamais imaginaria participar. Ela sabia que esse tipo de ambiente era mais familiar para pessoas como Vitor, que parecia flutuar no luxo e no conforto da alta sociedade. Talvez seja apenas uma festa comum, pensou ela, tentando afastar a sensação de desconforto. No entanto, ao vestir um elegante vestido preto, Isabela não conseguia se livrar da sensação de ser uma intrusa nesse mundo, como se estivesse prestes a atravessar um limite do qual não conseguiria mais voltar. Ela não estava acostumada com esse tipo de ambiente, ele era distante de sua realidade. De repente, o brilho das joias, os trajes sofisticados e a música suave no fundo a faziam sentir-se ainda mais deslocada. Quando chegou ao evento, Vitor já estava lá,
conversando com um pequeno grupo de pessoas. Ele estava impecável, como sempre, vestido com um terno escuro que destacava sua postura confiante. Ao vê-la, ele sorriu, e o modo como ele a olhou fez o coração dela disparar. Ela ainda não sabia se era por causa do charme ou pela inquietação de estar no lugar errado, mas a verdade é que ela estava perdida. Isabela, Vitor disse, estendendo a mão para ela. Você está maravilhosa. Ela sorriu sem graça, mas não conseguiu esconder o desconforto que sentia. O contraste entre ela e o resto dos convidados não passava despercebido, e embora ela tentasse disfarçar, a insegurança começava a tomar conta de sua mente. Obrigada, Vitor. Ela olhou ao redor. Isso é realmente impressionante. Eu sabia que você ficaria impressionada. Vitor sorriu. Mas fique à vontade. Eu quero que você se divirta. Enquanto ele a conduzia para o centro do salão, Isabela sentia uma crescente sensação de não pertencimento. As conversas giravam em torno de negócios, status e viagens internacionais. Tudo parecia tão distante da sua realidade cotidiana. Quando ela pegou seu drink e olhou para ele, tentando encontrar algum tipo de familiaridade, Vitor parecia se divertir com a situação. Ele a observava atentamente, como se soubesse exatamente o que ela estava sentindo. Mas em vez de ajudá-la a se sentir mais confortável, ele continuava a ser essa figura enigmática e distante. As conversas com os outros convidados eram educadas, mas vazias, e Isabela logo percebeu que, ao lado de Vitor, ela se sentia como uma espectadora da vida dele, não uma participante. A festa estava em seu auge quando, inesperadamente, alguém anunciou a chegada de um dos maiores empresários do país, dono de várias empresas multimilionárias. A tensão na sala aumentou, e a conversa se fez mais animada. Isabela estava distraída com o burburinho ao redor, mas então algo aconteceu. Vitor, que até então parecia apenas um convidado como todos os outros, se levantou com naturalidade e foi até o centro da sala. Isabela o seguiu com os olhos, sentindo uma estranha sensação no estômago. Ele foi até o palco, diante de todos, pegou o microfone. O rosto de Isabela empalideceu à medida que ela ouvia os murmúrios de reconhecimento e surpresa. Boa noite, meus amigos. Vitor começou, com uma voz calma e controlada. Como muitos de vocês sabem, é sempre um prazer estar entre pessoas tão especiais. Eu sou Vitor Ribeiro, fundador e CEO do Grupo Ribeiro. Foi como se o mundo de Isabela tivesse parado de girar por um momento. Ela olhou para ele, incrédula. Vitor, o homem com quem ela vinha se encontrando, conversando e compartilhando momentos, era o proprietário do maior conglomerado empresarial do país? Era ele o dono da empresa onde ela trabalhava, o homem cujo nome estava associado a bilhões. Como isso pôde ter escapado dela? A princípio, ela pensou que fosse algum tipo de brincadeira, um erro de identidade. Mas o olhar das pessoas na sala não mentia. A admiração e o respeito que todos demonstravam por ele estavam estampados em seus rostos. E o nome Grupo Ribeiro ecoava na mente de Isabela, fazendo-a sentir-se como se tivesse sido atingida por um trovão. Enquanto ele falava, Isabela não conseguia mais processar o que estava acontecendo. Como ele pôde esconder isso por tanto tempo? Porque ele nunca mencionou nada sobre quem ele realmente era. Ela não podia acreditar. As conversas casuais e os encontros tão aparentemente genuínos agora pareciam uma farsa. Ela sentia-se traída, desorientada, como se tivesse sido parte de uma peça onde o enredo estava oculto. Vitor terminou sua fala com um sorriso, e os aplausos começaram. Ele voltou até ela, mas o olhar de Isabela não se desviava de seu rosto. Quando ele chegou perto, ela não conseguiu esconder o que sentia. Você sabia? Ela perguntou, sua voz baixa e trêmula, mas firme. Você sabia o tempo todo, não sabia? Vitor olhou para ela, uma expressão de dúvida em seu rosto. Ele parecia surpreso com a intensidade da pergunta. Isabela, calma. Ele tentou tocar seu braço, mas ela recuou. Você me enganou, disse ela, com os olhos marejados. Tudo o que você fez, tudo o que você me disse, foi uma mentira. Você sabia quem eu era, mas não me contou. Por que não me disse? Vitor a observou por um momento, seus olhos refletindo uma sinceridade que ela não estava pronta para aceitar. Ele respirou fundo,
como se estivesse escolhendo cuidadosamente as palavras. Eu não queria que você me visse como o homem que eu sou, Isabela. Eu queria que você me visse como eu sou para você. Eu só queria ser eu mesmo com você. Não queria que o meu status, o meu nome, interferissem no que estávamos construindo. A voz dele era suave, mas as palavras cortavam como uma faca. Isabela sentiu como se estivesse em um turbilhão. O que ele estava dizendo era lógico, mas seu coração ainda estava em pedaços. Como ele pôde esconder isso por tanto tempo? Como ele pôde fingir ser alguém comum enquanto era a pessoa mais rica e poderosa daquele lugar? Ela olhou ao redor. Os rostos das outras pessoas pareciam desaparecer em borrões. O hotel luxuoso, as pessoas bem vestidas, as conversas sofisticadas. Tudo isso agora era um empecilho, uma grande mentira que ela não queria fazer parte. Eu não sei o que pensar, Victor. Ela sussurrou. Eu só não sei mais o que é real. Victor fez uma pausa antes de falar, suas palavras carregadas de emoção. Eu entendo, Isabela. Mas o que importa, para mim, é quem você é, não o que você tem ou o que você acha que sou. Eu só queria que você visse isso. Ela respirou fundo, tentando processar tudo o que ele estava dizendo. Mas a confusão era tanta, o desconforto era tão grande, que ela não sabia se poderia seguir em frente. A noite continuou, mas para Isabela, tudo havia mudado. Ela se sentia sozinha, perdida e cheia de dúvidas sobre si mesma e sobre Victor. Enquanto ela se afastava dele e do restante da festa, uma única pergunta ecoava em sua mente: eu posso confiar nele depois de tudo isso? Isabela não conseguia tirar a imagem de Victor no palco, revelando quem ele realmente era, da sua mente. A festa continuava ao seu redor, mas ela se sentia como se estivesse em um universo paralelo, onde tudo parecia distante e fora de foco. As vozes, as risadas, as conversas, tudo parecia ter se tornado um ruído abafado, enquanto ela tentava processar a revelação que acabará de receber. Ela se afastou rapidamente de Victor e dos outros convidados, procurando um canto mais tranquilo dentro do luxuoso hotel. As paredes de mármore branco, as cortinas de veludo e as lâmpadas cintilantes do salão pareciam agora um reflexo distante de tudo o que ela acreditava ser a sua vida. Como ela podia estar ali, nesse mundo de ostentação e riqueza, depois de tudo o que soubera? Sentou-se em um banco discreto perto de uma janela que dava para a vista deslumbrante da cidade iluminada à noite. O vento frio da noite invadia ligeiramente o ambiente, mas a sensação de vazio que a envolvia não vinha do clima. Era como se ela estivesse se desfazendo por dentro, sem saber o que fazer com os sentimentos contraditórios que tomavam conta dela. Isabela sentia-se traída, mas, ao mesmo tempo, a presença de Victor, aquela presença enigmática que sempre a fazia sentir-se especial, ainda a tocava. Como ela podia ter sido tão ingênua? Como pôde não perceber as pistas? E, o mais importante, como ela se sentia agora sobre o que estava acontecendo entre os dois? Ela ainda gostava dele, mas a verdade parecia ter quebrado tudo em que acreditava. Ela fechou os olhos, sentindo uma mistura de emoções. A raiva, a confusão e a tristeza eram evidentes, mas também havia algo que ela não conseguia entender. Um sentimento que se misturava com a atração que ainda sentia por ele. Como podia continuar pensando nele da mesma forma, depois de tudo o que ele escondia? Foi quando uma voz familiar a tirou de seus pensamentos. Isabela. Ela se virou, sem surpresa, mas com um certo desconforto. Victor estava ali, parado a uma distância respeitosa. Ele parecia preocupado, mas sua postura demonstrava o controle habitual. Como se ele tivesse se acostumado a lidar com a dor das outras pessoas. Victor, por favor. Ela não sabia nem por onde começar. Eu preciso de um tempo para entender o que está acontecendo. Isso é demais para mim. Ele fez um movimento como se quisesse se aproximar, mas a hesitação de Isabela o fez parar. Eu sei que você deve estar confusa, e eu não queria te causar esse tipo de dor. Eu só queria ser honesto com você. Finalmente. Eu não queria que você me visse como o dono de um império, mas como alguém com quem você se importa, alguém com quem você pudesse ser você mesma. Isabela o olhou por um longo momento. Ele estava sendo sincero, ela podia perceber isso. Mas a verdade ainda pesava, como uma pedra no fundo do seu estômago.
Tudo o que ela conhecia sobre ele, tudo o que sentia, estava sendo desconstruído. Como confiar em alguém que havia escondido tanto de si mesmo? E, mais importante ainda, o que isso significava para o futuro deles? Eu não sei o que pensar, Victor. Ela finalmente falou, a voz suave, mas firme. Eu pensei que você fosse apenas um homem comum. Alguém que não me olhasse como se eu fosse uma curiosidade. Alguém com quem eu pudesse ser eu mesma, sem medo de parecer inferior, sem ter que me preocupar com dinheiro ou status. Victor olhou para ela, sua expressão de tristeza evidente. Ele deu um passo à frente, sem chegar a tocá-la, mas sua presença parecia invadir o espaço ao redor. Você não é inferior a ninguém, Isabela. Nunca foi. Eu sei que isso parece difícil de entender agora, mas eu juro que meu interesse por você nunca foi sobre o que você tem ou o que você faz. É sobre quem você é. E isso nunca mudou. Ela balançou a cabeça, sentindo as lágrimas querendo surgir, mas se forçando a manter a compostura. O dilema dela não era simples. Ela sentia o peso da desconfiança, mas ao mesmo tempo, as palavras dele pareciam sinceras demais para ser uma mentira. A questão era que ela não sabia mais o que acreditar. Eu não consigo entender, Victor. Isabela disse, com a voz quebrada. Como posso confiar em você agora? Você me deixou acreditar em algo que não era real. E eu tenho medo de que, se eu continuar me aproximando de você, vou me perder no meio dessa mentira. Eu não posso ser uma peça no seu jogo. Victor fechou os olhos por um momento, como se as palavras dela tivessem atingido um ponto sensível. Ele se aproximou ainda mais, agora a apenas alguns passos de distância, mas sem forçar sua presença. Eu entendo, Isabela. Eu cometi um erro em não ser mais claro desde o início. Mas a verdade é que eu não sabia como te contar quem eu realmente sou, sem assustar você. Eu não sabia como pedir para você me enxergar além do que todos os outros veem. Isabela olhou para ele, a mente turvada. Ela ainda o queria, mas o medo de se magoar mais uma vez estava tomando conta dela. A realidade do dinheiro e da posição social que ele possuía parecia agora uma barreira entre os dois. O que ela realmente poderia oferecer a ele? Será que ele a via como uma mulher comum, alguém com quem ele queria compartilhar algo real, ou ele apenas estava interessado em brincar com ela, como se fosse uma diversão em meio à sua vida luxuosa? Ela respirou fundo, tentando organizar seus pensamentos. Eu não posso dar um passo em falso, Victor. Eu preciso de tempo. Eu preciso de um tempo para entender o que estou sentindo, para lidar com tudo isso. Ele assentiu, compreensivo, mas a dor no olhar dele era inegável. Eu entendo, Isabela. Eu vou esperar, se for o que você precisa. Mas por favor, saiba que o que eu sinto por você é real. E não importa quanto tempo leve, eu vou esperar até você estar pronta. Isabela olhou para ele, sentindo uma mistura de gratidão e angústia. Ela queria acreditar nele, mas a verdadeira verdade sobre quem ele era, ainda a deixava com dúvidas. Eu preciso de tempo e de espaço. Victor a observou por mais alguns segundos, como se tentasse guardar aquele momento na memória. Então, sem mais palavras, ele se afastou, deixando Isabela sozinha com seus pensamentos. Ela não sabia o que o futuro traria, mas uma coisa era certa. Ela teria que enfrentar suas próprias inseguranças antes de decidir o que faria com seus sentimentos por Victor. Enquanto observava as luzes da cidade lá fora, Isabela sabia que seu caminho ainda estava cheio de incertezas. Mas, talvez, com o tempo, ela pudesse finalmente entender o que realmente importava. E se ela estava pronta para seguir em frente, com ou sem ele. A noite continuou, mas para ela, tudo parecia um borrão. A única coisa que restava era esperar e tentar entender quem ela realmente era, além das aparências e das mentiras que agora a cercavam. Os dias seguintes foram um turbilhão para Isabela. Ela se afastou de Victor, mas, por mais que tentasse focar em sua rotina, sua mente estava em constante conflito. O trabalho, os amigos, a sua vida diária, nada parecia mais importante ou relevante do que o dilema que se desenrolava em sua mente. Cada vez que olhava para o celular, o nome de Victor piscava na tela, mas ela resistia em tocá-lo. As mensagens de texto e as ligações que ele deixava não a alcançavam como antes. Havia algo sobre ele,
algo profundo que ainda a atraía, mas o medo de se perder naquilo tudo a paralisava. No início, ela tentou manter a distância, dizendo a si mesma que precisava se concentrar, que precisava deixar as coisas se acalmarem antes de tomar uma decisão. Mas, quanto mais se afastava, mais os sentimentos por ele se intensificavam, tornando a dor de não saber o que fazer ainda mais difícil de suportar. Era uma terça-feira quando Isabela tomou a decisão. Ela já não podia mais fugir das perguntas que a atormentavam. Ao longo dos últimos dias, ela se perguntou repetidamente o que realmente importava em um relacionamento, se os medos de se perder e de ser magoada eram mais fortes do que a chance de viver algo genuíno e verdadeiro. Como ela podia se proteger do que poderia ser um erro sem jamais tentar? E se ela estivesse sendo tola? E se ele fosse exatamente o que ele dizia ser? Ele a amava, de alguma forma, e estava disposto a esperar por ela. Ela sabia disso. Isabela tomou coragem, pegou o celular e digitou uma mensagem para Vitor. Eu preciso falar com você. O simples envio daquela mensagem fez seu coração bater mais rápido, mas também trouxe uma sensação de alívio. Ela sabia que precisava encarar seus medos. O que fosse acontecer entre os dois, ela tinha que ser honesta consigo mesma. Vitor respondeu imediatamente, como se estivesse esperando aquele momento. Onde você está? Eu posso te encontrar agora, se quiser. Isabela hesitou, mas logo respondeu. Em casa. Você pode vir. Naquele instante, algo se desenrolou dentro dela. Havia um desejo sincero de tentar entender tudo aquilo, de ouvir, de ser ouvida. Ela sabia que a resposta estava ali, diante dela, nas palavras que ela escolheria para colocar em prática o que seu coração gritava. O desejo de seguir em frente com Vitor, sem medo do que o futuro poderia trazer, era real. Ela só precisava encontrar coragem para superar o que a havia paralisado até então. Uma hora depois, a campainha tocou, e o coração de Isabela disparou. Ela se levantou do sofá, sentindo a ansiedade tomar conta de seu corpo. Vitor estava ali, com seu semblante tranquilo, mas com os olhos carregados de preocupação. Ele parecia preparado para o que fosse que ela tivesse a dizer, mas também havia uma vulnerabilidade em seu olhar que ele não tentava esconder. Oi, Isabela. Sua voz estava baixa, mas cheia de um carinho imenso. Ele se aproximou lentamente, sem invadir o espaço dela. Como você está? Ela olhou para ele, sentindo uma mistura de alívio e um pouco de medo. Mas havia algo mais, uma vontade de abrir o coração e se permitir dar uma chance a tudo aquilo. Ela deu um passo à frente. Vitor, eu preciso de uma resposta para tudo o que aconteceu. Não é só sobre você e eu. É sobre eu mesma. E o que eu espero de mim. O que eu preciso de um relacionamento, de nós. Ele a observou, seu rosto suavizado pela compreensão, mas ele sabia que não poderia apressar nada. Eu entendo. E estou aqui, Isabela, para te ouvir. O que você precisar. Isabela respirou fundo. Ela olhou para ele com mais clareza agora, vendo além da riqueza, além da posição que ele ocupava. Ela viu o homem que a tratou com respeito e carinho desde o início. Mesmo com todo o dinheiro e o poder que ele possuía, ele ainda parecia se importar com ela da maneira mais genuína. Eu fiquei com medo, Vitor. Medo do que isso poderia significar. Medo de me perder nesse mundo que é tão distante do que eu conheço. Mas eu percebi que estava deixando o medo me controlar, e eu não quero mais viver assim. Ela deu um passo mais perto dele, seus olhos não se desviando de seu rosto. Ele estava ali, tão próximo, e ela podia sentir a energia entre os dois mais forte do que nunca. Ela estava se entregando a algo que não poderia mais negar. Eu não quero mais me esconder de mim mesma, nem de você. Eu gosto de você, Vitor. Muito mais do que eu imaginei que fosse possível gostar de alguém. Eu só precisava entender se aquilo que eu sentia por você era real ou se era uma ilusão. Vitor sorriu levemente, mas os olhos dele estavam profundos, como se a mesma revelação estivesse tomando conta dele. Ele se aproximou dela com calma e tocou suavemente seu rosto, como se quisesse garantir que ela estava ali, diante dele, decidida a dar aquele passo. Você é real, Isabela. E o que eu sinto por você é muito real. Ele abaixou o olhar por um momento, como se pensasse no que dizer a seguir.
Eu sei que você tem seus medos, e eu sei que eu poderia ter sido mais transparente, mas eu estava com medo também. Medo de que você me visse apenas como o homem que eu sou no papel, e não como o homem que realmente é. Isabela o observou por um momento, absorvendo cada palavra. O que ele estava dizendo fazia sentido mais do que ela imaginava. Eles estavam ali, dois seres humanos, com seus medos e inseguranças, tentando encontrar um caminho juntos. Eu estava com medo de ser apenas mais um jogo para você, Victor. Mas agora, vendo você aqui, eu percebo que o que eu realmente temia não era você, mas a minha própria vulnerabilidade. Eu tinha medo de me entregar a algo que fosse superficial. Victor sorriu com uma expressão suave, quase triste. Ele tocou o rosto dela mais uma vez, desta vez com mais firmeza, e disse: Eu te entendo, Isabela. E eu nunca quis ser um motivo de dor ou confusão para você. Quero te mostrar que, para mim, o que importa é quem você é, não o que você tem ou o que você pensa que eu sou. O tempo parecia ter parado enquanto eles ficavam ali, frente a frente, as palavras e o silêncio entre eles se tornando cada vez mais significativos. Isabela sentiu uma onda de emoções contraditórias, mas algo dentro dela finalmente se acalmou. Ela não precisava de todas as respostas agora. Ela só precisava confiar. E, no fundo, ela sabia que essa confiança era o primeiro passo. Eu não tenho todas as respostas ainda, mas estou pronta para tentar. Ela disse, mais para si mesma do que para ele. Vamos descobrir juntos, Victor. Ele sorriu, uma expressão sincera e cheia de esperança. Ele sabia que aquela não seria uma jornada fácil, mas também sabia que, com Isabela ao seu lado, valeria a pena. Eles se aproximaram, e, pela primeira vez desde aquela revelação, o peso sobre os ombros de Isabela desapareceu. A estrada à frente poderia ser cheia de incertezas, mas, ao menos agora, ela estava pronta para percorrê-la com alguém que realmente a via e a entendia. E, assim, em um simples gesto de confiança, ambos se deram a chance de escrever uma história que, mais do que qualquer riqueza ou status, se fundava na verdade de seus sentimentos e na sinceridade de seus corações. Meses se passaram desde o dia em que Isabela e Victor decidiram seguir por caminhos mais claros, sem os véus de desconfiança e insegurança que haviam os separado. O tempo, como sempre, teve o poder de curar feridas e trazer à tona a verdadeira essência das pessoas. Para eles, foi uma jornada de aprendizado, onde os desafios se transformaram em alicerces mais sólidos para o relacionamento. Isabela agora sorria mais. Seu olhar refletia não apenas os sucessos conquistados no trabalho, mas a confiança que ela havia encontrado em si mesma. Ela não era mais a mesma mulher que havia se perdido nas incertezas do começo, quando o medo de se entregar ao desconhecido quase a impediu de viver um amor verdadeiro. A relação com Victor, que começou com um erro aparentemente simples no estacionamento de um shopping de luxo, era agora uma história que se construía com base na sinceridade e na vulnerabilidade. Eles haviam passado por altos e baixos, mas o que os unia agora não era apenas a atração ou o desejo, mas a compreensão mútua de que ambos haviam aprendido a ser mais fortes e mais autênticos com o outro. Isabela agora conhecia todos os lados de Victor. Ela soubera sobre seu império, seus negócios, o peso da responsabilidade que ele carregava sobre os ombros. E, ao mesmo tempo, Victor também havia aprendido a admirar a simplicidade dela, a maneira como ela conseguia manter os pés no chão, mesmo estando à beira de um mundo que poderia facilmente engolir qualquer um. Eles haviam se encontrado, não apenas nos lugares mais luxuosos ou nos momentos de êxtase, mas também naquelas pequenas trocas de olhares, na cumplicidade silenciosa que surgia nas horas mais comuns. Foi num domingo ensolarado, em um café pequeno e aconchegante que Isabela adorava frequentar, que Victor a surpreendeu. Ela estava sentada em uma mesa perto da janela, observando o movimento da rua, quando ele entrou, um sorriso discreto nos lábios. Ele a olhou com carinho, mas também com um toque de timidez, algo que ela adorava nele. Ao contrário do homem confiante e imponente que ela havia conhecido nos primeiros dias, Victor agora exibia uma gentileza mais profunda, mais íntima. Tem um futuro incrível pela frente, não é? Ele disse, olhando para ela com um brilho nos olhos. Isabela sorriu, fechando o livro que estava lendo, e olhou para ele.
O amor que ela sentia por ele havia amadurecido, tornando-se algo mais forte, mais real. Ela havia aprendido a não temer o futuro, mas a se permitir viver cada dia com mais leveza. Eu sei, Victor. E é incrível ter você ao meu lado. Ele se sentou ao seu lado, segurando sua mão de maneira cuidadosa, como se quisesse garantir que ela soubesse o quanto ele estava presente ali, naquele momento. O barulho suave da cafeteria e as conversas ao fundo não interferiram na paz que os envolvia. Eles não precisavam de grandes gestos ou de uma vida extravagante para estarem felizes. O que importava era a confiança que haviam construído, o entendimento mútuo de que poderiam crescer juntos, independentemente de onde viessem ou para onde iam. Eu prometi a você que não seria mais um jogo, Victor disse, com os olhos fixos em Isabela. E, agora, eu entendo o que isso realmente significa. Não é sobre poder ou riqueza. É sobre fazer as escolhas certas, dia após dia. E você, Isabela, me ensinou mais sobre isso do que eu jamais imaginei. Isabela apertou sua mão, sentindo o calor do afeto entre eles. E você me mostrou que, por mais que o mundo ao nosso redor mude, o que realmente importa são as nossas escolhas. Eu escolhi você, Victor. E, por mais que o futuro possa ser incerto, o que mais importa agora é o que temos aqui e agora. Juntos. Eles sorriram um para o outro, sentindo a certeza de que estavam, finalmente, na mesma página, não apenas no relacionamento, mas nas suas próprias vidas. O que o destino trouxera a eles de maneira tão inesperada, agora era algo que eles escolhiam viver com paixão e verdade. A brisa suave da tarde invadia a cafeteria e, ao fundo, o sol começava a se pôr, tingindo o céu com tons dourados e rosados. Para Isabela e Victor, aquela cena simbolizava a nova fase da vida deles. O início de um futuro cheio de promessas, não de perfeição, mas de momentos reais e sinceros. Enquanto o tempo passava, Isabela soubera que o amor que ela havia encontrado não era algo superficial. Era um amor que desafiava expectativas. Um amor que, apesar de todas as adversidades, era genuíno e profundo. E, com isso, a história deles continuava. Não como um conto de fadas, mas como a história de duas pessoas que aprenderam a se conhecer, a se respeitar e a construir um futuro juntos, com confiança, coragem, principalmente, amor.